dia, boa tarde, boa noite, né? Esse é o meu jargão aí do podcast Vida de Imigrante. Porque vocês perceberam que a Rádio TV RL é internacional e é no mundo inteiro e assim todos os fusos, né? A gente pega. Bom, vocês tiveram um monte de coisas aí, né? Um arsenal de informações hoje. E é claro que, como seres humanos, a gente não pode deixar de falar do nosso lado emocional. Eu digo que não tem jeito, é o que nos move, o nosso inconsciente também está aí atuando o tempo todo. Não sei se vocês sabem bem como que é isso, mas tem um senhor dentro de nós que não é a gente que manda, né? E que está aí atuando, a colega psicóloga que sabe. Bom, então, eu venho desse lugar, né? Eu sou psicóloga no Brasil e continuo sendo, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido achando que não é mais o que era, mas claro que é, só vai complementando. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu fico pensando, nossa, quantas mulheres e homens também, ao longo da minha trajetória aí, que já passaram pelos meus cuidados, né? Pelas orientações, se desenvolveram, se destacaram. E aqui eu nunca imaginava que iria estar diretamente ligada nessa posição de desenvolver pessoas, principalmente mulheres, né, a brilharem no seu melhor. Então, hoje eu venho aqui para a gente falar também aí do desbloqueio, como a Helly colocou. O que está faltando? O que acontece? Você já entendeu a postura, o tom de voz, já se organizou financeiramente, já está com a saúde física, né? Porque a gente não pode deixar de falar que a saúde é um geral, é corpo e alma, espírito. Então, já estou com as minhas vitaminas, minha memória já está massa, já estou toda organizada. E aí? O que acontece ainda? Vocês acham que é fácil estar aqui na frente falando? A Helly falou muito, né, do corpo a corpo ali da venda, mas e quando você tem que estar falando para muitas pessoas ao mesmo tempo? De repente, nunca fez isso. Nossa, mas não vou conseguir fazer nunca. Será, né, Elza? Sei não, também conheci isso daí, ó, 1 ano e meio atrás, né, querida? Maravilhosa, porque ela deu o primeiro passo, a Giovanni. A Helly, lá na infância, né, lá na adolescência. E eu também. É claro que eu fui até para a cadeira da universidade, né, para aprender a falar, a me comunicar de uma forma assertiva, não violenta, de um jeito respeitoso, saber ouvir também, porque senão você não consegue falar, né? Então eu vou dar umas pequenas dicas hoje, vou falar de algo bem pontual, que é o medo e a ansiedade. Porque quando você pensa em falar em público, qual é o primeiro sentimento que vem? De repente é o medo. Não é assim para todo mundo, mas vou trazer esse ponto, esse vilãozinho aí. Então vamos lá. Quantas vezes você já pensou, eu quero falar em público, mas ainda não estou pronto? Fica se perguntando, né? Não estou pronta não. Ou então você recebeu um convite para falar em um evento, apresentar um projeto, ou mesmo gravar um vídeo. Outro dia eu ouvi de uma convidada minha no podcast. Nossa, mas é ao vivo? Falei, é? Ai, eu não vou dar conta. Falei, vai sim. Você vai ver como você vai conseguir. Vamos comigo que eu tô com você. Sou psicóloga, olha o combo, que maravilha. Então vai dar certo. E conseguiu. Não perdeu a oportunidade. Mas, às vezes, você recebe convites e na hora de dizer sim, trava. Você já pensou isso alguma vez? Várias. Quem mais? Quem já recebeu convite aqui? De repente, não, depois eu faço. Deixa eu ficar, deixa eu O próximo. Depois, pode anotar meu nome aí. Mas por que a gente quer e trava? Vou trazer aqui a parte mesmo da psicologia, né? A gente sabe pelos estudos que existe uma proteção mental. A mente, ela quer nos proteger o tempo todo do desconforto. Tudo aquilo que vai me tirar da zona de conforto é o desconforto. Então eu não quero, simplesmente não quero. E é programado no cérebro. Aquela questão de luta e fuga que ativa a glândula adrenal, os hormônios, tudo para você, opa, vou fugir, isso aqui vai me deixar desconfortável.
é cerebral. Ué, mas aí dá para mudar isso? Pior que dá. Quer dizer, melhor que dá. Oh, mas tem outra coisa ali também, o medo do julgamento. Como não, né? Esse é o pior. Hã? O medo de julgamento é o pior. O que vão pensar? pensar de mim? Quem quer sair falando aí? Nunca vi na vida. Não tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Né? Porque hoje, às vezes, sucesso é medido por isso, né? Enfim. E o medo de errar também. Você esqueceu o que eu ia falar? Aí o bicho pega. Dá branco. Dá o branco. Às vezes, será que eu tenho que ter ali um roteiro? Eu tenho que ler? Eu tenho que memorizar? O que eu tenho que fazer? Bom, já vou dar uma dica. Eu não estou falando nada aqui do que eu planejei, então deixa rolar. Sente o que você tem que falar. Qual é a sua mensagem? Qual é o objetivo hoje? Hoje eu vim falar de medo. Eu sinto medo? Sinto, claro. Eu sinto medo aí do que vão pensar de mim? Sim, mas eu tô aqui. Tô tremendo? Mas eu tô aqui. Pensar, né? Essa é a minha missão. Me colocaram aqui e eu aceitei. Me convidaram e eu aceitei. Mas tem também a síndrome do impostor, viu? De muitas vezes eu mesma me julgar e pensar, será que eu tenho capacidade para falar isso? Será que eu sei mesmo do que eu vou falar? Bom, com isso tudo eu já deixo a boa dica, né? Autoconhecimento. Até que ponto eu consigo reconhecer até que eu tenho medo? Porque quando a gente faz essa pergunta, porque queremos, mas travamos, às vezes eu não sei nem dar o nome do sentimento que eu estou tendo. E esse é o primeiro passo, não tem jeito, né? E aí, vamos entender um pouquinho o medo e a ansiedade, né? Nos termos da origem aí do medo, ele tem origem principalmente na necessidade de aceitação social. A gente sabe que a gente só é ser humano por conta de outros seres humanos, né? Vocês já ouviram falar daquela história do menino dos lobos? Ou mesmo do Tarzan, né? Parece ficção, mas enfim. Tem um filme que eu sempre falo, que é alemão, que o bebê foi criado num estábulo. E ele não tinha contato com o ser humano, só um homem que ia lá todo dia dar comida, coisas básicas. Ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a andar, essa é a história verídica. Depois é Kaspar Hauser, o nome do filme. Quem quiser assistir tem no YouTube. É chocante, porque aí, até num tempo mais antigo, então, quando ele cresce, ele resolve sair, né, do estábulo e vai para a cidade. E lá ele tem muita dificuldade. Vou dar spoiler, né, mas só para sintonizar com isso. Que a gente só é ser humano por conta de outros seres humanos, senão a gente seria animal mesmo, total, só das necessidades básicas. Então, é claro que, por ser humano, a gente quer estar com outros seres humanos também para ser alguém, para pertencer e para construir a nossa imagem. Está tudo interligado. Então, o medo vem muitas vezes por conta dessa necessidade, tá? E o nosso cérebro interpreta a exposição, estar exposto para um outro, como um perigo. Alguém já sentiu isso? Nossa, não vou entrar ali não, porque vai ser perigoso. Todo mundo vai olhar para mim, ou então aquela preocupação, né, com a aparência, com o que vai falar, com o que vai pedir. Tudo é risco. E aí, se deixar, o que acontece? Você paralisa. Toda aquela parte que foi dita, né, de agir, você não consegue agir. Te paralisa mesmo. E vocês podem perceber que existem sintomas não só emocionais, mas também físicos. Então vamos parar para pensar um pouquinho e respirar, né? E lembrar. Quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que gravar um vídeo, o que acontece com o meu corpo? Minha mão fica fria, me dá uma ataque cardíaco. Lembra da que a Helly falou? Eu nem respiro. Vai no banheiro. Coração dispara. A Isabel foi minha convidada no podcast. Tô dando no banheiro. Tô contando, hein? Mas é pra gente perceber, o nosso corpo vai reagir. Ele vai falar de algum jeito. E você sabe interpretar? O que você vai fazer com isso que você está sentindo? Vai deixar dominar ou vai tentar ver se tem alguma forma de lidar com isso?
porque senão você vai paralisar. Sempre vai ser uma desculpa, sempre, né? A Heli chegou a falar aqui do diafragma, né? E assim, eu sou psicóloga hospitalar também, psico-oncologista, algumas pessoas aqui sabem dessa história minha. E a gente lida com muito paciente que está acamado, às vezes com muita dor, né? Enfim. E a respiração é essencial sempre, sempre. E eu aprendi num curso que eu fiz, e depois eu até repliquei esse curso, eu também sou professora de psicologia na área hospitalar, e a gente ensinava técnicas, né, de respiração e relaxamento no hospital, mas que serve para a vida, né? E uma das mais fáceis, eu diria, e eficazes, é essa que a Heli ensinou. E ela falou rapidamente, eu só vou trazer mais alguns elementos físicos, biológicos disso, tá? Então vamos lá, quando você está ansioso, ansiosa, o que acontece? A gente esquece de respirar, não é? Fica... Imagina, né, na hora de conversar com alguém que está vendendo alguma coisa. Não, mas então, ou então tá aqui na frente. Não dá certo. O que acontece? Tenta respirar rapidinho aí, todo mundo. Começa a respirar rápido. Começa a respirar rápido. O que acontece? Cansa. Aí o corpo parece que até treme, né? Por quê? Porque você está faltando oxigênio no seu organismo. Se você respira só aqui no peito, e tem gente que tem muita dificuldade de fazer respiração diafragmática. Muita. Fala, respira pela barriga, põe a mão no umbigo, deixa subir e descer. Não consegue, mas tem que treinar. Por quê? É a diafragmática que é a mais completa. Então, quando você não respira a respiração completa, você está inundando o seu organismo de gás carbônico. Esse gás carbônico cai na corrente sanguínea e vai para onde? Vai para o cérebro. E lá no cérebro ele faz o quê? Intoxica o cérebro. Aí seus pensamentos fazem o quê? Embaralha tudo. A memória perde, a atenção, a concentração. É tudo fisiológico. Então nós não estamos falando aqui de uma coisa qualquer. É real e é sério, né? Então, por exemplo, você vai começar a dar uma palestra, o que você pode fazer aqui discretamente? Respirar 5 vezes, só que de que forma? Quando a gente fala de puxar o ar pelo nariz 4 vezes e soltar em 8, a gente está dizendo o seguinte, você vai pôr mais oxigênio, mas você vai soltar todo o gás carbônico, você vai limpar seu organismo, você vai limpar seu cérebro, é isso, neurologicamente falando. Então, eu estou aqui e eu solto até a barriga ir lá para as costas. A gente fala assim, sabe? Para ensinar. Põe a mão no seu umbigo e solta a respiração até perder o fôlego, porque aí você vai tirar todo o gás carbônico do corpo. Entendeu? Então, essa é a minha maior dica de hoje. Eu preparei um monte de dinâmica aqui, mas pelo tempo também, né? Eu acho que essa é a mais valiosa, porque em qualquer situação, você está nervosa, você está ansiosa, está com medo, está chorando, qualquer sentimento que vier, você lembra de fazer essa respiração, você acalma na hora. Se tiver com dor física e emocional, não é? Para falar em público, para vender, para fazer um podcast. Precisa. Eu comecei o podcast lá na Rádio Heli sozinha, né, Heli? Fui com a cara e coragem, eu vou começar. Vou falar de psicologia intercultural, ninguém nem sabe o que é isso, né? É sobre a psicologia de nós, imigrantes. Porque nós somos um público à parte no Brasil, do Brasil, né? Vamos dizer assim. A gente passa por situações e todos passamos, não tem jeito, que são únicas. E que às vezes a gente precisa sim de um suporte. Então, minha missão no podcast Vida de Imigrante é essa, passar a mensagem de que não estamos sós. E sozinha é mais difícil mesmo, né? Então, vamos junto. Ó, e aí pensar, o medo ele é real ou é uma ilusão? Vamos pensar em algumas coisas. Aceite que errar faz parte. Nossa, mas parecem coisas óbvias, mas a gente esquece. Nós mulheres, então, com o ritmo de vida que a gente tem, a gente acredita piamente que tem que dar conta de tudo.
E é da melhor forma, não é de qualquer jeito, não. Se for mãe, então, né, casada ou solteira que seja, enfim, a gente, né, vem se moldando aí historicamente também dessa forma, pensando que a gente tem que dar conta de tudo. Mas não, ninguém espera perfeição, apenas autenticidade. Seja você mesmo. Por isso que a mensagem inicial, autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é o meu limite? Até onde eu vou? O que eu consigo e o que eu tenho que falar não vou. Você precisa saber, ninguém vai te falar, não é? Então, isso aí faz parte. Mude o foco do eu para a mensagem que você quer transmitir. Então, o público quer ouvir o que você tem a dizer, não te julgar. Isso é verdade. Na nossa ilusão, a gente pensa que o outro está olhando, sim, muito. O jeito que ela fala, lógico que olha, né? Claro que sim. A beca que você está vestindo e tudo, sua postura, é uma mensagem o tempo todo, já foi dito aqui pela especialista, mas a sua mensagem é o ponto-chave. Pratique a autoafirmação positiva, então substitua, eu vou travar, não vou conseguir, por minha mensagem importa. Como eu falei para vocês, toda palestra, toda aula que eu vou dar, todo podcast, toda vez que eu vou aparecer, é claro que eu fico pensando um monte de coisas, mas eu penso firmemente, qual é a minha missão? O que eu tenho que falar que ninguém fala? Onde é que eu tenho que colocar meu dedinho lá e te pegar na mão que ninguém faz? Porque eu faço. Eu tenho certeza disso. Nunca duvidei. Então essa é a minha mensagem. E aí você tem que fazer mesmo com medo. A coragem não vem antes da ação, vem depois. Olha que frase interessante. A coragem vem depois. Porque primeiro você tem que saber que você tem medo. Aí depois que você faz, você fala, eu tenho coragem. Enfim, uma pirâmide rápida aí pra gente não se alongar. Pensando que na base a gente também tem que pensar em crenças. Quais são as crenças que eu carrego comigo? E aí a gente tem várias técnicas para isso, inclusive constelação familiar. Para quem já me conhece também sabe que é uma excelente ferramenta. Mas psicoterapia, todas as integrativas complementares, a própria autoanálise, enfim, o jeito que você puder encontrar de descobrir qual é uma crença, às vezes um padrão que se repete até na sua família, que você está carregando e precisa quebrar. A Heli falou, né, de maldição familiar. Vamos falar de padrão familiar, de questões que vão se repetindo. Você acha que é só seu? Quando vai analisar, é muito maior, é muito... Está em todo mundo? Então, peraí, eu posso ser um buscador, posso quebrar isso aqui, de um jeito ou de outro. Na autoimagem positiva, é como você se vê que determina como você se comunica. Então, eu me vejo como uma mulher de alto valor, me vejo como uma mulher inteligente, interessante, que tem uma mensagem que vai levar para o mundo, como eu falei, né? Coisas que só eu sei falar, do meu jeito, com a minha história. Então, isso é o que importa. E na comunicação assertiva e não violenta, eu digo que principalmente, por exemplo, no podcast, né? Quando eu estou entrevistando alguém, eu preciso, sim, me expressar com clareza, com confiança e respeito ao próximo. Será que eu vou ser muito invasiva aqui com essa pergunta? Será que eu já estou julgando quando eu pergunto antes mesmo de saber a resposta? Isso é violento, né? Então eu preciso saber disso também. Enfim, então, qual é o primeiro passo para dizer sim? O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas depois dele tudo fica mais fácil. O medo diminui quando enfrentamos ele na prática. E a prática é constante, cada vez que você se expõe, você fortalece a sua confiança. Como foi dito aí, a coragem vem depois. Então, primeiro faça. Deu sim. Experimente. Se não for para você também, tá tudo bem, mas tenta. E se é algo que você percebe que é um instrumento para sua fala, para sua oratória, para sua venda, para sua vida, faça. E aí, quantas oportunidades você já perdeu porque não conseguiu dizer sim para você mesmo, que é a primeira coisa. Então, a decisão, a única diferença entre quem se lança e quem trava é a decisão de agir.
Esperar, você pode continuar esperando, se sentir pronto e esse dia não chegar nunca. E é isso. Obrigada pela atenção.